Era uma noite comum em um bairro tranquilo e pacato, com ruas tranquilas e casas simples, cercadas por jardins modestos e muros baixos. Dona Alzira, uma senhora de 72 anos, vivia sozinha em sua casa simples, de paredes amareladas, que sempre cheirava a café e a bolos frescos, um lugar onde a tranquilidade era sua companhia constante. Ela adorava a calmaria das noites, sem os sons das ruas movimentadas da cidade. Sempre cedo, ia para a cama, confortável sob as cobertas, ouvindo o vento balançar as folhas das árvores do jardim e o som dos grilos lá fora. Ela sabia que, naquelas noites, nada de errado aconteceria. Porém, naquela noite, algo mudou. Era como se a calmaria que ela tanto amava tivesse sido cortada por algo estranho. Algo estava diferente. Dona Alzira se virou na cama, tentando adormecer, mas um barulho suave a acordou. Algo incomum, vindo da porta da frente. O som parecia de alguém arranhando a madeira, como se um animal tentasse entrar, ou talvez algum vizinho tentasse chamar sua atenção. Ela abriu os olhos, os pelos de sua nuca se arrepiaram, mas não foi o barulho que a deixou assustada. Era o silêncio que se seguiu. Um silêncio profundo, sem o usual som da rua. Ela esperou, apenas escutando, mas nada se moveu. O relógio de parede indicava que passava da meia-noite. Dona Alzira sabia que os sons noturnos podem nos pregar peças, mas a sensação que a tomou era de que não estava sozinha. O arranhar na porta persistia, lento, constante. Algo estava do lado de fora, esperando. Ela se levantou, sentindo o peso do medo crescer em seu peito. Colocou os chinelos e, com cautela, caminhou até a porta. Quando chegou ao olho mágico, observou a escuridão, mas não viu nada. O que poderia ser? Não havia ninguém ali. Mas, antes que pudesse se afastar, o som cessou abruptamente, como se estivesse sendo observado. A mente de Dona Alzira estava confusa, mas ela decidiu ignorar, pensando que era apenas a imaginação pregando-lhe uma peça. Voltou para a cama, mas o sono nunca mais foi o mesmo. Ela tentava se convencer de que nada tinha acontecido, que era apenas o vento, um simples engano. Mas o silêncio da casa parecia mais denso naquela noite. Na manhã seguinte, ela fez o que sempre fazia. Foi até a varanda, acendeu seu cigarro e observou o movimento da rua. Quando encontrou os vizinhos, começou a conversar com eles como se nada tivesse acontecido. Porém, ao mencionar o incidente da noite anterior, ela percebeu algo incomum. Os vizinhos ficaram tensos, evitando encará-la diretamente, e alguns mudaram de assunto rapidamente. Mas um homem mais velho, o Sr. João, hesitou antes de responder, como se estivesse com medo de revelar demais. "Você ouviu também?" perguntou o Sr. João, olhando para os lados, como se tivesse certeza de que ninguém estava escutando. "Já faz um tempo que escuto esse som, Dona Alzira. Não é a primeira vez. As pessoas só não falam sobre isso. Ninguém quer mexer nisso." A conversa tomou um rumo estranho, e Dona Alzira começou a perceber que muitos, na verdade, tinham algo a esconder. Começou a perguntar discretamente para outros moradores, e as respostas começaram a se unir. Outros tinham ouvido o mesmo som. Outros tinham visto algo estranho nas portas de suas casas. Mas ninguém sabia dizer ao certo o que estava acontecendo. Algo, ou alguém, aparecia à meia-noite, batendo nas portas das casas e simplesmente ficando ali, imóvel, em silêncio. Depois de um tempo, a figura desaparecia. Alguns diziam que era o espírito de um homem que havia morrido naquela rua, tentando se comunicar com os vivos. Outros achavam que era alguém em busca de algo, talvez um roubo. Mas ninguém ousava realmente investigar. Todos estavam com medo de ir mais fundo. Tudo o que sabiam era que, uma vez que as 12 badaladas soavam, ele aparecia. E o mais assustador era que ninguém sabia quem ele era, de onde vinha ou o que queria. A história continuou a crescer, tomando rumos diferentes. Cada novo relato só aumentava o medo coletivo. Mas o pior aconteceu quando o novo morador da rua, o Sr. Augusto, um homem robusto e sempre confiante, decidiu contar sua própria experiência. Ele estava em casa, tranquilo, quando ouviu os mesmos barulhos. Tentou ignorar, mas o arranhar na porta foi persistente. Quando se aproximou para verificar, viu a sombra de um homem, ou o que parecia ser um homem, parado na porta. A figura era alta, mais alta do que qualquer ser humano normal, e estava de costas, virado para a casa de Sr. Augusto. Ele não ousou abrir a porta. Ficou lá, observando através da janela. Mas, antes que pudesse reagir, a figura se virou e desapareceu. Como se tivesse se dissolvido na noite. Quando o Sr. Augusto acendeu as luzes externas, nada mais restava.
O Sr. Augusto entrou em pânico. Não conseguia entender o que acontecia. Por mais que tentasse buscar respostas, tudo que ele obtinha eram relatos vazios. A polícia foi chamada, mas o mistério não foi resolvido. Nenhuma evidência, nenhum sinal. As câmeras de segurança que foram instaladas nas casas não capturaram nada. Era como se o visitante, ou a entidade, soubesse exatamente quando não ser filmado. As luzes se apagavam sozinhas nas câmeras, e sempre que alguém tentava gravar, a imagem ficava borrada, como se um efeito sobrenatural estivesse alterando a filmagem. Foi nessa mesma noite que Luiz, um jovem corajoso e curioso da vizinhança, decidiu que enfrentaria o visitante. Armado com câmeras de alta definição, ele posicionou a câmera em sua janela e aguardou. O tempo passava lentamente, mas Luiz não desistiu. Quando o relógio marcou 0 hora, ele viu a sombra na porta, exatamente como o Sr. Augusto descrevera. Luiz, sem hesitar, abriu a porta e foi até o jardim. Quando ele acendeu a lanterna, a figura se afastou rapidamente, desaparecendo na escuridão da rua. Miguel ficou paralisado. Não sabia o que fazer. Quando olhou para a gravação, não encontrou nada. Só uma figura indistinta, que parecia desvanecer assim que a lanterna iluminou o espaço. Ele sabia que não estava apenas lidando com um simples estranho, mas com algo muito mais profundo, algo que ninguém conseguia compreender. E foi assim que o mistério cresceu. Os moradores começaram a trancar as portas todas as noites à meia-noite, com medo de ver o que o relógio de parede anunciava. Ele aparecia novamente, como um espectro, uma sombra, um ser de outra dimensão. Por que ele escolhia essas casas? O que ele queria? Ninguém nunca soube. Só sabiam que ele estava lá, sempre à mesma hora, sem explicação. E o visitante continuou suas visitas, sem que ninguém jamais tivesse coragem de enfrentá-lo de verdade. A história se espalhou pela cidade, tornando-se lenda, e a cada novo morador que chegava, o medo se espalhava junto. Até hoje, os moradores da rua têm uma crença: quando a noite cai e o relógio bate meia-noite, o visitante aparecerá novamente, e ninguém sabe o que ele fará a seguir. CTA. Gostou dessa história de arrepiar? Deixe seu like, se inscreva no canal Lendas e Calafrios para mais mistérios como esse e compartilhe sua experiência nos comentários. Já presenciou algo semelhante? Conte sua história e ajude a desvendar esse mistério.